Hello students, Teacher Fernando here. E hoje, pessoal, estou aqui para nós fazermos uma revisão sobre os dois tempos verbais que nós estamos estudando. Alunos do sexto ano, vocês se lembram quais são os dois tempos verbais que o Teacher Fernando estava trabalhando com vocês? Nós estávamos trabalhando o presente simples e concomitante o presente contínuo, simple present e present continuous, ok? Nesse caso, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas regrinhas para que vocês possam vislumbrarem, relembrarem as regras de uso de cada um desses tempos verbais. Primeiro, nós vamos recapitular quais são as regras de uso do presente simples. Nós temos que lembrar que essas regras, elas se aplicam ao verbo e somente às terceiras pessoas do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular mesmo? He, she e it. Beleza? Nesse caso, qual que é a regra geral? O que a regra geral nos diz? Que nós temos que acrescentar nestes verbos, nas terceiras pessoas do singular, S. Por exemplo, o verbo work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Nesse caso, então, a regra geral nos diz que no presente simples, nas terceiras pessoas do singular, eu acrescento S nos verbos. Mas nem todos os verbos seguem a mesma regra. Nós temos uma outra regra que diz assim, que verbos terminados em Y, precedido de consoante, eu faço o quê? Eu tiro o Y destes verbos e acrescento IES. Exemplo, study, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Professor, e, por exemplo, no caso do verbo to play, que é o verbo jogar, que também termina em Y. Como eu procedo? Como eu faço? Nesse caso, vocês têm que observar que essa regra do Y aqui, ela se aplica aos verbos terminados em Y precedido de consoante. Porém, aqui eu tenho um verbo terminado em Y precedido de vogal. Verbo terminado em Y precedido de vogal entra na regra geral. Somente acrescentar o S, certo? Dando sequência, a outra regra do presente simples para as terceiras pessoas do singular diz que verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, eu acrescento nesses verbos ES. Por exemplo, o verbo to go terminou em O. Eu vou fazer o quê? Vou acrescentar ES. Go, goes. Wash terminou em SH. Eu acrescento ES. Washes, watch terminou em CH, eu acrescento S, watches. Mix, terminou em X, eu faço o quê? Acrescento ES. Kiss, terminou em SS, eu faço o quê? Acrescento ES. Então essas são as regras que eu utilizo no presente simples para as terceiras pessoas do singular. Agora nós vamos recapitular as regras do presente contínuo. O presente contínuo, pessoal, ele é muito simples de ser formado, certo? Ele é muito simples, porque eu preciso ter a presença do sujeito com o verbo to be mais o verbo principal com o gerúndio. O gerúndio em inglês é construído pelo acréscimo do ing no verbo principal, certo? Só que para que eu acrescente o ing no final desses verbos principais, eu tenho que seguir algumas regras. Qual é a primeira regra? Verbos terminados em CVC. O que é verbos terminados em CVC? Consoante, vogal, consoante. Olha aqui, consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Eu dobro a última letra. O que é dobrar a última letra? É repetir a última letra e acrescentar ing. Exemplo, cut, cutting, begin, beginning, certo? Então essa é a primeira regra.
verbos terminados em CVC, para que eu passe eles para o presente contínuo, eu vou fazer o quê? Se ele terminar em consoante, vogal, consoante, eu repito a última letra e acrescento ing. Verbos que são terminados, pessoal, em IE, certo? Verbos terminados em IE. O que eu faço? Eu substituo a partícula IE por Y e acrescento ING. Por exemplo, o verbo to die, que é o verbo morrer, terminou em IE. O que eu fiz aqui? Eu substituí o IE por Y e acrescentei ING, dying, certo? Outra regrinha é esta, que são os verbos terminados em E. O que eu faço com os verbos terminados em E? Eu substituo o E por ing. Exemplo é o verbo write, que é o verbo escrever. Tirei o E e acrescentei no lugar do write o quê? Ing, writing. E por último, pessoal, os verbos terminados em vogal, certo? Mais a letra L, certo? O que eu faço? Eu dobro a letra L e acrescento ing. Exemplo, o verbo travel, que é o verbo viajar. Terminou em vogal e na sequência veio um L, dobrei aqui e acrescentei ing. Travel, traveling. Beleza? Para que nós possamos entender melhor, eu separei alguns exemplos aqui para vocês de frases no presente simples e no presente contínuo, certo? Presente simples. I usually have breakfast. Eu normalmente tomo café da manhã. Observem que aqui o sujeito é I, eu, primeira pessoa do singular. Então eu não modifico nada no verbo, certo? Segundo exemplo. She doesn't watch TV every morning. Ela não assiste televisão todas as manhãs. Observem que aqui essa frase ela está na negativa e o sujeito é uma terceira pessoa do singular. Observem que aqui então eu utilizei qual auxiliar? Does mais not. Does é auxiliar da terceira pessoa, formando a forma contraída, que é doesn't. Beleza? Então, she doesn't watch TV every morning. Ela não assiste televisão todas as manhãs. Outro exemplo. I don't work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos. Observem que o verbo principal não sofreu nenhuma alteração porque o sujeito não é terceira pessoa do singular. Outro exemplo aqui na interrogativa. Do they know about this? Do they know about this? Eles sabem sobre isso? Observem que aqui eu tenho terceira pessoa do plural. Então, nenhuma daquelas regras é acrescida ao verbo principal. Por último, outro exemplo do presente simples. He plays soccer very well. He plays soccer very well. Observem que aqui o verbo to play, ele foi acrescido de S. Por que ele foi acrescido de S? Porque o sujeito é he, é terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho uma terceira pessoa do singular no presente, eu tenho que seguir alguma daquelas regras para conjugar este verbo, beleza? No presente contínuo é muito fácil. Eu disse para vocês que eu preciso ter o quê? O sujeito, né? Ou o pronome pessoal, que faz o papel de sujeito, o verb to be, o verbo principal acrescido de ing. Exemplo, I am eating an hamburger. I am eating an hamburger. Eu estou comendo um hambúrguer. Eu estou comendo um hambúrguer. Observem que o presente contínuo ele tem uma relação muito próxima com o presente simples, porque ele representa uma situação que acontece no presente, porém de forma contínua. Ela não acabou, ela ainda está acontecendo. Em inglês, eu sei por conta da partícula ing. Em português, eu sei disso por conta da partícula NDO. Outro exemplo. You are learning a lot about that country. You are learning a lot about that country. Você está aprendendo muito sobre aquele país. Sujeito, verb to be, verbo principal com ing, certo? He is washing the dishes now. He is washing the dishes now.
Ele está lavando a louça agora. Observem que essa situação ela acontece no presente de uma forma contínua. Olha o sujeito, verb to be, verbo principal com ing. Essa é a estrutura do presente contínuo. She is studying English every day. She is studying English every day. Ela está estudando inglês todos os dias, certo? It's raining today. It is raining today. Está chovendo hoje. Observem que todos eles representam uma ação contínua. Professor, e como eu faço para fazer a passagem de uma frase do presente simples para o presente contínuo? Vamos pegar essa última frase aqui como exemplo. He plays soccer very well. He plays soccer very well. O que é que eu preciso ter na estrutura do presente contínuo? O sujeito, então, he. Depois do sujeito, o que é que eu vou acrescentar que até então eu não tinha? A presença do verb to be. Então, he is. He is. O verbo principal, que nesse caso é o verbo jogar, verbo play, mais ing. Lembra que aqui eu tenho o S porque este verbo está acompanhando a terceira pessoa do singular. Porém, regra do presente fica no presente. Então, eu vou acrescentar nesse verbo agora o que, pessoal? O que eu acrescento? A partícula ing. He's playing. He's playing. He's playing e o restante da frase. Soccer very well. Beleza? Pessoal, é muito importante que vocês façam a retomada desse conteúdo, porque são dois tempos verbais de extrema importância que nós precisamos ter para continuar seguindo em frente e continuar o nosso aprendizado, ok? See you, study at home, stay well, ok? Bye bye, see you.